Bom dia, meus irmãos, para que eu não vi. Eu vou ler o 20 de Josué, capítulo 20 de Josué. Cidades de refúgio. Javé falou a Josué: dizem os israelitas, designai as cidades de refúgio que vos falei por meio de Moisés, para que nelas se possa refugiar o homicida que houver matado alguém acidentalmente sem querer. Elas vos servirão de refúgio para o vingador de sangue. O homicida se dirigirá a uma dessas cidades, ficará parado à entrada da porta da cidade e explicará seu caso aos anciãos da cidade. Eles o acolherão no meio deles na cidade, lhe darão moradia e habitará entre eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não o entregarão em suas mãos, porque matou seu próximo sem querer, e não o odiava antes. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo perante a comunidade, e até que morra o sumo sacerdote em exercício neste tempo. Então, o homicida poderá voltar e entrar de novo em sua cidade, e em sua casa, na cidade de onde fugiu. Eles designaram Cádiz na Galileia, na montanha de Naphtali, Siquém na montanha de Efraim, e Cariate Arbe, isto é, Hebron, na montanha de Judá. E do outro lado do Jordão, ao oriente de Jericó, designaram Bozor, da tribo de Rubem. No planalto do deserto, Ramote em Galaade, da tribo de Gade. E em Golã, em Bassã, da tribo de Manassés. Foram essas cidades designadas para todos os israelitas e para os estrangeiros que habitavam entre eles, a fim de que neles pudessem refugiar-se aquele que tivesse matado alguém sem querer e não fosse morto pelo vingador de sangue, antes de ter comparecido perante a comunidade. Cidade dos levitas. Esse é o 21. Os chefes da cidade dos levitas vieram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes da cidade das famílias das tribos dos israelitas, em Silo, na terra de Canaã. E assim lhes disseram: ordenou Javé por meio de Moisés que nos fosse dada a cidade para habitar e esses arredores para nossos rebanhos. Então os israelitas, conforme a ordem de Javé, deram aos levitas de suas possessões as seguintes cidades com seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos caatitas, os filhos do sacerdote Araão, que eram levitas. Obtiveram por sorte 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Aos outros filhos de Caate couberam por sorte 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meio tribo de Manassés. Para os filhos de Gerson foram sorteados 13 cidades das famílias de tribo de Zacar, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bassã. Os filhos de Merari, segundo suas famílias, receberam 12 cidades da tribo de Rubem, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon. Assim, os israelitas sortearam entre os levitas essas cidades com seus arredores, como Javé havia ordenado por meio de Moisés. Assim, eles deram, tomando os da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, as cidades mencionadas a seguir, que ficaram para os filhos de Araão, pertencentes às famílias dos catitas, dos filhos de Levi, porque a eles tocaram a primeira sorte. Foram-lhe dadas na montanha de Judá, Cariate Arbe, a cidade do pai de Enac, que é Hebron, com seus campos ao redor, menos o campo da cidade e suas aldeias, já cedido como possessão a Caleb, filho de Jefoné. Aos filhos do sacerdote Araão deram Hebron, cidade de refúgio para o homicida com seus arredores, Lebna e seus arredores, Jete e seus arredores, Estemo e seus arredores, Olom e seus arredores, Dabi e seus arredores, Assã e seus arredores, Jeta e seus arredores, Bet-Sames e seus arredores. 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gabaão e seus arredores, Gaba e seus arredores, Anatote e seus arredores, e Almon e seus arredores, 4 cidades. O total da cidade dos sacerdotes, filhos de Arão, foi de 13 cidades com seus arredores. As famílias levíticas dos 4 filhos de Caate receberam por sorte algumas das cidades da tribo de Efraim. Deram-lhes Sequém e seus arredores, as montanhas de Efraim como cidade de refúgio para o homicídio, Gazer e seus arredores, Sebissaim e seus arredores,
Bet-Horon e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Dan deram Elteque e seus arredores, Gebeon e seus arredores, Ailon e seus arredores, Gat-Remon e seus arredores, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Tanak e seus arredores, Gibleã e seus arredores, 2 cidades. Ao todo, 10 cidades, com seus arredores para as famílias das tribos de Caate. Aos filhos de Gerson, que eram das famílias dos levitas, foram dados da meia tribo de Manassés, Golã e Bassão com seus arredores, como cidades de refúgio para homicida, e Astarote com seus arredores, 2 cidades da tribo de Sacar, Gession e seus arredores, Daverate e seus arredores, Jarmute e seus arredores, Enganim e seus arredores, 4 cidades da tribo de Assá, Massal e seus arredores, Abidom e seus arredores, Eucate e seus arredores, Raob e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Neftali, Sedes, na Galiléia e seus arredores, cidade de refúgio para o homicida, Amote-Dor e seus arredores, Cartã e seus arredores, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo sua cidade, 13 cidades com seus arredores. Aos outros levitas das famílias dos filhos de Merari foram dadas da tribo de Zebulon, Jequinaã e seus arredores, Carta e seus arredores, Dima e seus arredores, Naalol e seus arredores, 4 cidades. Do outro lado do Jordão, de Jericó, da tribo de Rubem, Bossor, no deserto do Planalto, cidade de refúgio para homicida e seus arredores, Jaza e seus arredores, Sé, Dimote e seus arredores, Mefaate e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Gade, Ramote em Galaade, cidade de refúgio para homicídio, seus arredores, Naamim e seus arredores, Bom e seus arredores, Jazé e seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Total das cidades que tocaram por sorte os filhos de Merari, de acordo com suas famílias, que formaram o resto das famílias dos levitas. 12 cidades. Total das cidades dos levitas, no meio do território dos israelitas, 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades abrangia seus campos ao redor. Assim, era para todas essas cidades. Dessa forma, Javé deu aos israelitas toda a terra que havia jurado dar a seus pais. Tomaram posse dela e nelas moraram. Javé lhes deu descanso para todos os lados, conforme tudo que havia jurado a seus pais. De todos seus inimigos, nenhum lhes pôde resistir. E Javé entregou todos os seus inimigos em suas mãos. De todas as suas boas mensagens, de todas as suas boas promessas que havia feito à casa de Israel, nenhuma falhou. Todas foram cumpridas. Palavra do Senhor. Graças a Deus.